Você sabe qual foi o dia que a ciência deixou de ser um sonho e se tornou um pesadelo na história da humanidade? Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou psicólogo, trabalho com psicanálise e faço algumas análises sobre saúde mental, sofrimento psíquico e contemporaneidade, como é o caso desse vídeo. Até meados do século XX, a ficção científica era um território de esperança. Júlio Verne imaginava máquinas fantásticas que nos levariam ao fundo do mar, à Lua e ao centro do universo, e ao centro da Terra. H.G. Wells, embora já flertasse com um sombrio, ainda via na ciência uma força capaz de moldar o futuro. O conceito de Homo triunfus, como descreve Jacques Sadour, era um ser humano vitorioso, senhor das máquinas, do conhecimento, do saber, pronto para conquistar o universo. Mas esse sonho foi pulverizado em um único instante. No dia 6 de agosto de 1945, quando a primeira bomba atômica caiu sobre Hiroshima e depois de alguns dias Nagasaki, tudo mudou na história da humanidade. O impacto dessa explosão não foi apenas físico ou geopolítico. Ele reverberou profundamente no imaginário cultural daquela época e até os dias atuais. O mito da ciência como uma aliada incondicional da humanidade foi ferido de morte em definitivo. A ficção, a ciência e a ficção científica, um gênero até então predominantemente otimista e elogioso sobre a ciência, passou por uma transformação abrupta que pode ser compreendida dentro do conceito de cesura. Não é censura, é cesura. No contexto filosófico e psicanalítico, uma cesura representa uma ruptura significativa no modo de pensar e organizar a realidade. Ela marca um antes e um depois, um corte no fluxo contínuo da história. A partir da bomba de Hiroshima, tudo na história da humanidade mudou. Jean-Pierre Lebrun, um psicanalista belga, no seu livro Um Mundo Sem Limites, situa a explosão de Hiroshima como uma dessas cesuras fundamentais que vão marcar a história da humanidade. Até então, até antes da bomba, o discurso da ciência se baseava na crença no progresso linear, na ideia de que cada descoberta nos levaria a um mundo melhor, como se a ciência fosse o grande suprassumo, o líder que transformaria a história do homem para sempre e para melhor. Hiroshima mostrou que o avanço científico não necessariamente significava evolução e melhora humana. A ciência pode mudar, mas ela também pode marcar e mudar a história da humanidade para pior. A terceira cesura, portanto, não se trata apenas da invenção de uma nova arma, da criação da bomba atômica, mas de uma fratura no próprio olhar que temos sobre a ciência. Se antes a ciência estava ali num campo onde era um farol iluminado, caminho da humanidade, aquilo que resolveria nossos dramas, nossas tramas, agora a ciência se tornava um abismo, trazia mais dúvidas do que respondia, era capaz sim de aniquilar civilizações inteiras e talvez até o mundo inteiro. Os autores de ficção científica foram os primeiros a sentir e perceber essa mudança. Muitos deles acreditavam sinceramente na ciência como uma força de libertação, como é o caso de Júlio Verne, mas até do que os próprios cientistas ou intelectuais de sua época. Mas a realidade os forçou a reconsiderar suas narrativas mais otimistas. O otimismo deu lugar à paranoia e as utopias espaciais cederam espaço para o mundo pós-apocalíptico. O que será do mundo com tantos países com bomba atômica? A literatura, a partir disso, passou a explorar cenários onde a tecnologia se voltava contra a humanidade. Obras como o livro 1984, que apesar do título de George Orwell, era publicado em 1949, alguns anos depois da bomba. E Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, anteciparam a angústia de um futuro dominado pelo controle tecnológico e pela destruição em massa. Ou seja, a ciência pode sim destruir o ser humano. Mais tarde, escritores como Philip K. Dick e J.G. Ballard levaria essa visão a extremos, mostrando sociedades onde a ciência, longe de ser uma aliada, se tornava um instrumento de opressão e desumanização. Antes de Hiroshima, o arquétipo daquele cientista louco, maluco e brilhante
Era um clichê da ficção científica, bem o estilo de Albert Einstein, sabe? Personagens como o Dr. Frankenstein, o Capitão Nemo representavam gênios isolados daquela época que brincavam com forças que não podiam controlar e por isso mesmo eles eram tão brilhantes. Mas após a bomba atômica de Hiroshima, tornou-se evidente que os verdadeiros perigos não vinham de indivíduos excêntricos, e sim de sistemas inteiros que legitimavam a pesquisa científica sem considerar suas implicações morais mais sérias, sua ética, respeito à vida. A bomba atômica não foi criada por um único cientista mal intencionado, mas por um complexo industrial militar que utilizou o conhecimento de algum dos maiores físicos da época. O horror nuclear não era uma fantasia, mas um fato concreto. E a ficção científica, ao perceber isso, mudou para sempre. A terceira cesura, citada por Lebrun, não eliminou a ficção científica otimista, mas a obrigou a dividir espaço com narrativas mais sombrias, com disruptivos, né? O gênero nunca mais recuperou a inocência dos tempos de Júlio Verne. O Homo triunfus, que outrora via as máquinas como amigas fiéis, passou a temê-las. Quem nunca viu o filme Exterminador do Futuro? A ciência, que prometia libertação, revelou-se também um instrumento de destruição e de organização para acabar com a realidade que vivíamos. Hoje, essa herança continua presente. As distopias tecnológicas e os temores sobre inteligência artificial, biotecnologia e guerras cibernéticas são descendentes diretas dessa mudança de perspectiva. A terceira cesura nos ensinou que o progresso não é necessariamente sinônimo de avanço humano. Freud vai dizer: o ser humano não é senhor dentro de nossa própria casa, ou seja, a ciência não tem todas as respostas. A ciência pode criar tanto maravilhas, como já criou, quanto horrores, e cabe a nós decidir qual será o nosso futuro, de qual lado da história queremos estar. Encerrar pensando na questão de que sofremos com ciência ou não ciência, sofremos com o avançar das teses, das teorias. Essa é a grande verdade. Estamos presenciando um mundo de inteligência artificial, ampla tecnologia, amplo conhecimento técnico, guerras cibernéticas, biológicas, e não estamos observando uma melhora do ser humano na sua relação com a saúde mental, com seu sofrimento psíquico. E é sobre isso que devemos pensar, cogitar e refletir. Me diga você o que você acha sobre o tema, coloca nos comentários dos meus vídeos. Um grande abraço, tchau, tchau.